Quem aqui quer ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém? Glória a Deus. O Senhor já falou muito comigo através dessa palavra que eu vou ministrar. Eu acho que ela já foi pregada aqui alguma vez, mas eu estive orando e o Senhor falou comigo que era oportuno falar sobre isso nesse tempo. A palavra que... Sabe, irmãos, eu quero começar ditando, né, o nosso ritmo, ele não muda. Nós pregamos o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça será pregado aqui nessa igreja, pelo menos enquanto eu estiver aqui, não muda. O Evangelho da Graça é o Evangelho que salvou a minha vida, transformou e mudou a minha história. Esse é o Evangelho que eu creio. É o Evangelho de Jesus, que liberta sem colocar peso, que te livra sem que você precise fazer nada, porque todo o sacrifício já foi feito na cruz. Nós vamos continuar pregando esse Evangelho, sabendo que Ele é o Evangelho de Jesus. É Jesus que te transforma e não as suas atitudes. Você precisa apenas dar um passo para Ele e o resto Ele faz. Quando você se rende e crê em Jesus, todas as coisas mudam na sua vida e você tem a oportunidade de viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Irmãos, o Douglas estava ministrando aqui, falando sobre as ofertas, e aí ele falou algo muito interessante. Muitas vezes você ouve falar, tudo aquilo que Jesus conquistou, todas as bênçãos, toda a herança é sua. E aí você pensa, amém, glória a Deus. Mas você não tem, muitas vezes fala que bom e tudo, mas você não tem noção do que você está falando às vezes. O Douglas falou algo que retrata muito bem a grandeza do nosso Deus. Quem aqui dá valor para piche? Piche é o que cobre a rua, né? O asfalto. Você dá valor? É assim, né? Quando está quebrado é ruim. Mas se eu te der, em vez de dar uma joia, te dar uma pedra de piche, você vai achar legal? Hein, meu amor? Se eu falar para você no seu aniversário, falar, olha amor, trouxe piche para você. Não é legal, né? Agora você imagina, o piche do céu é ouro. Eita! Irmão, imagina só o que é a joia lá. É grandioso demais, a nossa mente pequenininha não consegue alcançar. O Senhor falou que as ruas lá são de ouro e cristal. A grandeza do céu é algo que a gente não consegue alcançar. Mas eu quero dizer para você, eu quero ir para lá. E eu quero andar nessas ruas de ouro junto com você. E eu quero dizer mais uma coisa, você não precisa fazer nada para estar lá. Aí eu dou um nó na cabeça do povo, né? Mas como assim, pastor? Não precisa fazer nada? Claro que eu preciso ser crente, preciso me abster de bebida, de balada, de um monte de coisa. Sabe o que faz você se abster dessas coisas, irmãos? É o amor. É o amor do Pai. Você deseja se abster de coisas que possam entristecer o Senhor. Por isso que você decide, então, fazer aquilo que agrada o coração dele, porque você foi tão amado. Como que você vai viver uma vida dissoluta, fazendo aquilo que desagrada a ele, depois de entender quem ele é, depois de viver tudo aquilo que ele fez na sua vida? Então, não existe como eu chegar aqui, não tem como eu chegar aqui e pregar para você que você precisa fazer algo. Que você precisa, eu preciso fazer alguma coisa para merecer. Tem alguns irmãos de pé ali atrás, se vocês quiserem, tem alguns lugares vazios, no meio assim. Se tiver algum lugar vazio do seu lado, levanta a mão, que os irmãos que estão de pé lá vão, ou os servos, direcionam esses irmãos aí. Tem uns irmãos que não gostam de sentar não, que eles gostam de assistir de lá de trás. Acho que se eles sentarem, fica com sono, então deixa eles de pé lá mesmo. Tá bom? Mas se você quiser sentar, tem alguns lugares aqui ainda. E se faltar lugar ainda, eu já falei com o Carlos, depois a gente coloca as cadeiras brancas aqui na frente, tá bom? Eu quero que você fique confortável e você possa participar da palavra e ser abençoado. Por isso que eu estou te pedindo isso, amém? Então, tudo que está na palavra de Deus é bom. Tudo, meus irmãos. A palavra de Deus, ele é o livro mais completo que podia existir.
ela contém assuntos diversos e ela é completa em todos os assuntos que existem nela. Então, se você procurar um assunto sobre finança, a palavra de Deus te ensina. Se você quiser saber sobre relacionamento, a palavra de Deus te ensina. Se você quiser saber sobre como construir coisas, a palavra de Deus te ensina. Se você quiser saber como viver uma vida abundante, a palavra de Deus te ensina. E a palavra também nos ensina sobre disciplina. Não é porque nós vivemos no Evangelho da Graça que a disciplina está de fora. Muitas vezes nós somos julgados por pessoas porque nós pregamos o Evangelho da Graça e as pessoas acham que nós estamos pregando o Evangelho que tudo pode. A gente pode tudo porque a gente está na graça, nada pode nos condenar, eu não preciso fazer nada, eu sou salvo, santo, satisfeito, vou viver a vida do jeito que eu quiser. É assim? Não é assim. Existe disciplina na graça. Mas a disciplina na graça, ela tem um fim nela mesma. O fim na disciplina da graça é fazer que todos tenham vida e vida abundante. Sabe, meu irmão, o Senhor, Ele te planejou, Ele sonhou com você e Ele te fez para que você tivesse um relacionamento com Ele. E se relacionar com Deus significa ter uma vida abundante, viver uma vida cheia de prazeres. Abundância de prazer você encontra no Senhor. Quando você se relaciona com Ele, não há nada que possa tirar o seu prazer. O Gustavo falou algo aqui também no início do culto. Quem está feliz aqui, e a maioria... Talvez todos os irmãos levantaram a mão dizendo que estavam felizes. Isso quer dizer que existe uma ausência de problemas? Não, existe um relacionamento com o Senhor que faz mesmo enquanto você tem problemas, ser feliz. Isso é a graça, meu irmão. Você sabe que ontem eu ministrei para os jovens sobre os processos que nós vivemos na nossa vida. E no meio dos processos nós passamos por dificuldades, assim como José lá no Egito passou por dificuldades para que ele pudesse chegar ao governo do Egito. Assim como vários homens de Deus passaram por dificuldades, assim como Davi foi ungido rei, e logo depois que ele foi ungido rei, ele não se sentou no trono, ele teve que enfrentar o urso, teve que enfrentar o leão, ele teve que enfrentar o gigante. Então, meus irmãos, se você tem passado por tempos difíceis, tendo que enfrentar dificuldades que são maiores do que você, saiba, você está no caminho. A graça não anula as dificuldades na sua vida. A graça não tira, você não te livra de ser provado muitas vezes. A graça, ela é apenas para que você entenda que você não tem condição mesmo de fazer nada. E que tudo que você faz depende do Senhor na sua vida. E a graça dele te basta. A graça dele te basta. Você precisa confiar no Senhor. E todas as coisas vão acontecer segundo a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Então, quando as pessoas te julgarem e dizer para você, você vive o evangelho fácil. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Aloysio e ele falou que as pessoas muitas vezes falam que nós somos a igreja da hipergraça. Outro dia eu vi um vídeo que é verdade mesmo. É hiper, é muito mais além do que a gente pode imaginar. É hiper. Mas a hipergraça, ela não é uma desculpa ou um passaporte para você poder pecar sem que haja nenhum problema na sua vida. Infelizmente, se você decidir, mesmo conhecendo a graça, viver uma vida de pecado, tornando a graça vã, algumas coisas terríveis podem acontecer na sua vida. E o Senhor, Ele é um Deus que nos disciplina. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. E Ele, como Pai amoroso, jamais vai deixar o filho sujo. Você, como pai, quando o seu filho fica sujo, o que você faz? Você dá um banho nele, não é? Não é assim? Então o Senhor está sempre querendo limpar os seus filhos. Nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, que dirá o Senhor? Então quando o Senhor te percebe sujo, Ele fala, não vou deixar meu filho sujo assim. Eu vou tratar de limpar ele, porque meu filho merece estar limpo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você encontra a graça, que você decide crer em Jesus, há algo que acontece. O Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você. E você nasce de novo. E a partir do novo nascimento, agora você não é mais uma pessoa natural do mundo. Você é filho. Você é feito filho nesse momento. E aí tudo que você faz precisa refletir a grandeza de Cristo. A beleza do Senhor.
Então, quando nós nos movemos sobre essa terra, sendo filhos de Deus, nós precisamos expressar Cristo. Um dia, o meu filho Augusto, ele veio me perguntar, eu acho que eu já até contei isso aqui, quando que ele poderia fazer uma tatuagem? Ele tem 11 anos, irmãos. Ele falou, pai, quando que eu vou poder... Acho que nem tinha uns 8, né? Uns 9 anos. Quando que eu vou poder fazer uma tatuagem? Eu falei, mas por que você quer fazer uma tatuagem, filho? Ah, porque eu acho legal e tal. Ele gosta de futebol, né? O jogador de futebol, agora faz parte do uniforme, né? Acho que quem não tem, põe aquele manguito, assim, para não ficar muito de fora da tatuagem. Então, ele perguntou para mim, e eu fiquei pensando, falei, como que eu posso dar uma resposta na graça para esse menino? Porque como ele me vê pregando a graça, e eu vou chegar com ele cheio de lei e falar, não pode porque vai para o inferno quem faz tatuagem. Eu nem acredito nisso. Mas eu não gostaria que ele fizesse uma tatuagem. E eu fiquei pensando. Falei, filho, eu não te proíbo de fazer uma tatuagem, mas só vai ter um problema. Todas as vezes que você sair comigo e com a sua mãe, e o Guilherme já falou para mim que não tem problema com isso. Problema não, né? Que não tem desejo de fazer tatuagem. E aí eu falei, beleza. E o seu irmão também não quer fazer. Mas imagina, você todo tatuado com a gente. Será que você vai parecer que é da nossa família ou vai ser um filho adotado? Aí ele olhou para mim assim, falou, tá bom, pai, eu não quero fazer tatuagem mais não. Eu estou usando até um assunto meio polêmico, mas eu quero dizer para você que eu não condeno tatuagem, não tem problema nenhum com tatuagem. Até esses dias aí o Dodô estava retocando a tatuagem dele e ficou bonito, eu acho bonito. Mas não que o Dodô faria outra, né? Que dói, né, Dodô? Naquela época ela não doía, não, agora dói, né? Ele falou isso aí que eu fiquei mais sem vontade mesmo. Mas eu não condeno e não acho que isso tem a ver com a sua salvação e muito menos com você ser cheio do Espírito. É apenas um gosto particular. Mas eu quis usar esse exemplo com o Augusto. Então, como eu posso ser participante disso, ser filho de Deus e me mover de uma forma que eu não represente a família de Deus? Então, a disciplina precisa vir sobre a minha vida para que o Senhor corrija algumas rotas no meio do caminho, para que eu possa expressar Cristo. Então, a disciplina, ela na verdade não é ruim, meu irmão. Quando a disciplina vier sobre a minha vida, é sinal de que eu tenho um pai. É sinal de que eu tenho um pai que me ama e que está corrigindo rota para que eu possa chegar mais longe. Então, o meu pai, ele sempre foi bem sério, assim, bem bravo, português, bem, assim, escreveu, não leu, analfabeto. e ele era muito bravo. E aí ele pegava no meu pé. E eu sempre fui um filho que dei muito trabalho para ele. Para vocês terem uma ideia, a última vez que eu quebrei um osso, eu tinha 30 anos. Ele falou, chega, né? Chega que você já tem 30 anos, você já tem filho, não dá para ficar quebrando osso. Eu quebrei osso minha vida inteira. E às vezes ele chegava do trabalho, estava eu lá com gelo na perna, ele falava, não vai ter jeito, vai levar de novo, ele tome gesso na perna e tal. E dei trabalho demais para ele cuidou de mim, ele sempre reclamava. E às vezes ele me vê dando bronca nos meus filhos, ele fala, esses meninos são santos perto de você, não é para dar bronca nos meus netos não, porque eu dava muito trabalho para ele. Então, mesmo assim, mesmo sendo um filho arteiro, dando muito trabalho, eu sempre me senti muito amado. Eu sempre me senti muito privilegiado de ter os meus pais. Então, quando eu recebia alguma bronca, eu ficava triste no momento, mas eu sabia que eles estavam dando bronca, ou até mesmo puxão de orelha. Meu pai não batia não, mas ele falava tanto que era melhor até apanhar do que ficar ouvindo. Mas a minha mãe, a varinha cantava lá em casa. E graças a Deus, porque eu percebi o amor deles, né? Hoje em dia o jeito de educar mudou bastante, mas a gente educa os nossos filhos amando e ensinando eles a servir ao Senhor. Não é diferente com o Senhor. Mas o Senhor nos dá várias oportunidades. E a questão da disciplina, ela nos mostra, né? Quando nós somos disciplinados, ela nos mostra que o Senhor nos ama. E para que a gente possa entender muito bem a respeito disso, que eu falei sobre várias coisas aqui, comecei falando sobre a disciplina, mas eu não falei algo chave, que eu preciso falar com você antes de entrar no próximo assunto. Nós precisamos saber que nós temos uma posição, e essa posição não muda. Essa posição que nós recebemos quando nós
recebemos Jesus como nosso Salvador, essa posição de filho, ela não muda. Ela é imutável. Uma vez que você foi salvo, agora eu vou arrumar mais um problema, você é salvo eternamente. Amém? Nós pregamos esse evangelho, nós cremos assim. Uma vez que você foi salvo, a salvação não pode mais ser tirada da sua vida. O que muda então, pastor? Porque eu mesmo sendo salvo, às vezes eu peco, às vezes eu faço aquilo que desagrada ao Senhor. Muda o seu estado. O seu estado muitas vezes muda. Às vezes nós estamos alegres, outra hora a gente pode estar triste, em um outro momento a gente pode ficar bravo, mas depois a raiva passa e a gente fica bem. Não sei se na casa de vocês acontece assim, mas na minha de vez em quando acontece. Às vezes eu esqueço de lavar a louça e tem alguém que fica bravo comigo. Então, não tem a ver com o seu estado, meu irmão. A questão de você se sentir filho, você precisa se sentir filho, mesmo estando joinha com o Senhor, ou quando você faz arte também. Eu disse para vocês que meu pai era bravo e que eu sabia que eu ia tomar bronca, eu fazia arte e depois eu ficava só esperando a bronca, mas eu sabia que ele não ia me matar, porque ele é meu pai. Ele não ia ser severo comigo ao ponto de me machucar, porque ele é meu pai. Ele estava apenas corrigindo rotas, e isso fez eu crescer, entender e saber como cuidar dos meus filhos também. Então, a questão de você ser disciplinado, ela é para que você sempre retorne à posição inicial. A vontade do Senhor na sua vida é que você sempre esteja refletindo a sua vida como filho. Por isso o Senhor vai corrigir rota sempre. Irmão, não tem como viver aqui nessa terra, nesse mundo, sem sujar os pés. Por isso que os discípulos andavam e Jesus um dia falou, o pé tem que limpar sempre. Por quê? Porque a poeira do mundo cola na gente. Muitas vezes você está andando sobre a poeira do mundo e ela cola em você. E aquela sujeira que colou em você não se parece com a sua posição de filho. Então precisa ser limpo. E quem limpa? É o Senhor. Então quando o Senhor vier limpar a sujeira, aceita. Se rende. Porque quanto mais rápido você se render, as perdas são menores e o avanço na sua vida será muito maior. Quando você entende esse segredo, irmão, você é uma bomba nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque você vai limpar o pé todo dia. Não tem problema limpar o pé toda hora. Às vezes a gente fica querendo fazer um pacotão de pecado para depois ir lá e limpar tudo de uma vez. Lava todo dia. Vai diante do Senhor todo dia e fala, Senhor, esse aqui sou eu, seu filho. Eu gostaria de ser diferente, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era, e eu estou muito longe de quem eu era. Eu ainda quero estar muito além, mas eu estou muito longe de quem eu era, e é essa a glória da graça de Deus sobre as nossas vidas, meu irmão. Essa é a glória de Deus que toca a sua vida e faz você ser diferente a cada dia, porque você entendeu que você precisa ter os seus pés lavados, e você lava os seus pés e confia que o seu Pai, que te amou e te deu tudo, pode levar você a viver a vida abundante que Ele sonhou para você, amém? Então, não tem a ver com estado, tem a ver com posição. A nossa posição é de filho, e sendo filho, você se parece com o Pai, e o Pai, Ele zela por você, e Ele tem o desejo de fazer sempre você parecido com Ele. Deus, Ele nos ouve pelo que nós somos, irmãos. Às vezes a gente pensa, poxa, hoje não adianta nem eu orar, porque Deus não vai me ouvir. Eu fiz o que eu não devia, eu me irei, eu respondi errado, eu faltei no discipulado, faltei na célula, não vim ao culto, decidi fazer tudo errado. Hoje eu não estou parecendo com filho. E aí você deixa de ir diante do Senhor. Quantas pessoas que vivem debaixo da lei, que vivem debaixo da religiosidade, que deixam de tomar santa ceia, porque acham que estão indignos, meus irmãos. Irmão, isso é o maior erro que alguém pode cometer, esperar ser digno. Quem é digno? Digno é só o Cordeiro. Digno é só o Cordeiro. E Ele que te faz digno, porque o sangue dele veio e foi derramado sobre você. E aí sim você é justo. Você é justificado pelo sangue. Então todas as vezes que você pecar, você se veste de Cristo. Foi assim que o Senhor fez com você. Você agora está em Cristo. E estando em Cristo, o que acontece?
Deus, Ele quando olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, nem o tamanho dos nossos erros, nem os delitos que nós cometemos todos os dias. Deus, Ele vê Cristo em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Então, irmão, eu ando nesse mundo e muitas vezes eu faço aquilo que não deveria, mas eu sei que Cristo em mim é a esperança da glória, e a glória virá sobre todas as áreas da minha vida e irá me transformar à medida que eu caminho de glória em glória, de fé em fé, de milagre em milagre. Eu sou transformado até que eu me pareça cada vez mais com Cristo e que eu possa expressar Cristo e atrair as pessoas para que elas recebam poder sobre a vida delas. Foi para isso que nós fomos criados, para ser um luzeiro, para ser um farol nesse mundo, expressando Cristo e seu amor, para que as pessoas possam ser salvas. Foi só para isso que você foi chamado. É a parte mais importante da sua vida. Irmãos, nesses dias onde eu tenho tido a oportunidade de estar à frente dessa igreja, eu tenho me sentido alguém tão privilegiado. Irmãos, eu comecei a ver toda essa situação, essa questão acontecer, e eu falei: Deus, como assim? Eu não tenho condição, eu não sei como fazer, eu tenho tantas coisas, tantas questões na minha vida. E o Senhor falou para mim: nunca foi por causa de você, nunca foi por causa de você, mas foi por causa do meu filho. Foi por causa do meu filho, e o sangue do meu filho te cobre e te dá condição de fazer tudo aquilo que você precisar fazer. É sobre a sua vida assim também. Nunca foi por causa de você, nunca vai ser por causa de você, mas você vai levar o poder de Deus para pessoas, você vai ser usado com cura, você vai levar liberdade para famílias inteiras que sofrem, porque o poder de Deus é quem age na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como eu sou feliz com Jesus. Como eu sou feliz com Jesus. Eu posso expressar a grandeza dele apenas porque eu sou filho. Ser filho de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. E todas as outras coisas é porque nós somos filhos que acontecem. Então a verdadeira humildade não é você não tomar Santa Ceia ou falar: não, hoje eu não estou digno, hoje eu não vou fazer porque eu não me acho limpo. Porque aí o dia que você achar que você está limpo, é aí que você está sujo mesmo. A humildade não é se lamentar por pecar, mas é reconhecer que nós somos justos pelo sangue de Jesus. Essa é a verdadeira humildade. Senhor, eu estou em Ti, e porque eu estou em Ti, eu sou justificado pelo Teu sangue. Amém? Nós temos alguns exemplos bíblicos de disciplina. Jacó, ele foi alguém que deu umas mancadas, né? Jacó, pode até ser que foi por uma boa causa, né? Jacó queria a bênção, mas ele trapaceou todo mundo buscando a bênção. Você não precisa trapacear, a bênção está disponível para cada um de nós. Jacó não entendia a graça, não existia a graça ainda na época de Jacó. Então ele ficou tentando puxar o tapete do irmão, enganar o pai. E aí ele foi e recebeu a bênção. E aí ele achou: poxa, agora eu tenho o que eu queria. Bonitão, enganador. Falou: agora eu vou procurar uma mulher para eu casar, tá tudo certo. Deus estava vendo Jacó. Deus não interviu ali naquele momento para tirar a bênção. Não tinha jeito, já tinha recebido. Então vai, Jacó, que a sua vida seja abençoada. Mas aí Jacó encontrou um mais esperto que ele. Jacó encontrou Labão. Eita, Labão. Labão pegou Jacó e falou: eita, esse menino é esperto, mas ele nem sabe o que quer dizer essa palavra esperto. Vem cá, filho, você quer casar com a minha filha? Deixo, claro que eu deixo. Rapaz, você é tão esperto, minha família vai ficar top com você. E aí, só que você precisa trabalhar 7 anos. Aí vocês conhecem a história, né? Jacó trabalha 7 anos, e aí, em vez de dar Rebeca, recebe Lia. Tó, Lia, para você. Falou: mas não era essa, era outra mais bonitinha. É, você não sabe enganar, eu também sei. Quer ela? Quer a bonitinha? Quer? Então trabalha mais 7 anos para mim. Aí beleza, 14 anos trabalhado, casou com quem ele queria, tá tudo em ordem. Não, fica aqui perto de mim que você é bom, vamos trabalhar para mim. Mudou o salário do homem um monte de vez.
Jacó ficava pensando, rapaz, eu só enganei uma vez, olha quantas vezes eu já fui enganado. Então, sabe que tudo aquilo que a gente faz aqui não é uma questão de semear, irmãos. Quando nós erramos, é só a lei da física. Tudo aquilo que você faz, volta na mesma intensidade. Não pense, irmão, se eu tivesse que, ai meu Deus, eu tivesse que colher tudo de ruim que eu fiz, já era, bal, acabou minha vida, eu ia ficar colhendo bobagem o resto da vida. Mas Deus não é assim. Vocês não pensem que a disciplina não veio. A disciplina veio e eu tive que ser corrigido em várias coisas. Eu lembro que eu sempre trabalhei em empregos muito bons, tinha um bom salário e vivia a minha vida do jeito que eu queria, não estava nem aí para nada. E aí um dia Deus falou assim, chega, me deu várias oportunidades. Falou, chega. A primeira coisa que Deus tirou foi o emprego. E eu sempre fui muito preocupado com isso. Até mesmo na minha vida torta que eu vivia, eu era preocupado com isso. E aí eu fiquei desempregado. Eu falei, agora, meu filho tinha 6 meses, o Guilherme. A única vez que eu tinha ficado desempregado na vida, com 27 anos, não sabia nem o que eu ia fazer. Eu falei, eu só sei andar de moto, a não ser o que eu faço no trabalho. Então eu vou comprar uma moto, vou trabalhar de motoboy. Fui trabalhar de motoboy em São Paulo. Ai, Ivan, sofri, hein? Debaixo de chuva, a capa rasgava, molhava a roupa toda. Tomava uma poça d'água dos caminhões, assim. Eu falava, meu Deus, quando que será que vai terminar? E eu não sabia ainda, era escravo da lei. Eu achava que eu estava colhendo e ia ter que colher tudo que eu tinha plantado. Falei, estou enrolado, acho que vou ficar uns 50 anos trabalhando de motoboy aqui. E não vai ter jeito de colher tudo de mal que eu fiz. Mas durou pouco. O Senhor me tirou, o Senhor foi mudando a minha história, foi me ensinando acerca da graça. E eu não tive que colher tudo que eu plantei. Quando alguém fala, você planta direito, porque você vai ter que colher. Você fala, irmãos, eu estou plantando lá na eternidade. Eu ganho alma para Jesus e planto na eternidade. Esse é o único plantio que eu fui chamado para fazer aqui nessa terra. As coisas que eu fizer de errado, o Senhor, Ele vai sim me corrigir. Mas eu vou crescendo e avançando, de glória em glória, até me tornar a estatura de varão perfeito, porque foi para isso que eu fui chamado. Amém? Então, Jacó, infelizmente, aconteceu isso com ele, mas eu quero falar com vocês sobre a vida do filho pródigo. Eu quero falar alguns exemplos sobre a vida do filho pródigo e discorrer com você como é feita a disciplina de Deus. A disciplina do Senhor, ela vem e a intenção dela não é levar você até o limite. Talvez quando o filho pródigo, eu quero ler com vocês, eu nem li a Bíblia ainda, né? O pastor lê Bíblia, né? Para pregar. Abre para nós aí, Lucas 15, 11. Né, David? O pastor lê Bíblia geralmente, né? Mas tudo que eu estou falando com vocês aqui é bíblico. Depois eu vou mandar o esboço, vocês vão ver que tem os versículos lá. E para eu não ficar muito tempo lendo, eu estou só citando algumas passagens. Mas a história de Jacó está escrita na Bíblia. Todas essas histórias que eu falei, elas estão na Bíblia. Vamos lá. Pode colocar de 2 em 2, por favor. Obrigado. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Pode ir indo. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Até aí, daqui a pouco a gente volta para o texto. Então, o que acontece nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento do filho pródigo, ele começa a fazer bobagem. A primeira bobagem que ele faz é olhar para o pai dele e falar, esse velho tinha que morrer. Foi bem isso. Foi bem isso que ele fez. Por que não morre logo esse velho e me dá a herança que eu tenho direito? Foi assim que o filho pródigo começou a queda dele. Ele olhou e falou, meu pai podia morrer, né? Porque aí eu pegava a herança. Mas já que ele não morre, eu vou lá pedir a herança mesmo assim. Imagina só, irmãos, o desejo do rapaz ser tão corrompido assim, a ponto dele... Ele tinha tudo dentro de casa. Ele não precisava sair.
Ele não precisava ir para o mundo. Ele não precisava viver experiências que fossem marcar a vida dele. Mas ele assim desejou. Ele achou talvez que lá fora tivesse algo brilhante e muito melhor do que aquilo que ele tinha dentro de casa. Qualquer semelhança com a realidade é só coincidência, tá? Então, às vezes a gente olha lá fora, principalmente você, jovem, eu quero dizer para você, não tem nada de bom para você lá no mundo. Acredita em mim, não precisa ir lá para ver que é ruim. Graças a Deus, os nossos jovens, eles têm sido expostos a esse evangelho maravilhoso e não tem proibição nenhuma para eles. Meu filho de 11 anos chegou 2h30 da manhã em casa ontem, mas ele estava com os jovens, estava com o Samuel. Ô Samuel, obrigado. E eu fico pensando, falo, Deus, que bom os jovens poder ter liberdade e poder estar te servindo. Eu fico tranquilo, eu nem vi, na verdade, a hora que eles chegaram. Eu só estou confiando no que eles me falaram. Mas eu acordei 4h30 da manhã, fui lá abrir a porta do quarto, estavam os dois dormindo, falei, beleza, obrigado, Jesus, o Senhor trouxe meus filhos em paz. A gente é tão descansado lá em casa, que o Guilherme vinha para o ensaio do louvor, e uma vez ele esqueceu a chave e teve que dormir na casa do vizinho, porque eu já estava dormindo e a gente não acordou. Ô, irmãos, que pecado. Tem que concordar com aquele que me julgar que eu não fui um bom pai nesse dia. Então o que eu fiz para ser um bom pai? Uma cópia da chave para cada um. Nunca mais vai ficar na rua. Porque o pai que confia no Senhor, ele dorme e descansa. Eles estão sendo criados no Evangelho, debaixo do Evangelho da graça, e eles vão escolher fazer a vontade do Senhor. Eu creio assim, não existe nenhum pai melhor do que Deus para cuidar dos meus filhos. Eu não sou o pai que é melhor que os meus filhos têm. O pai deles é o Senhor. No dia dos pais eu fiquei muito feliz, porque o meu filho mais novo, ele sempre tem umas dessas. Ele falou assim, ô pai, eu tenho 2 pais. E o meu primeiro pai eu já agradeci, agora eu vou agradecer meu segundo pai. Ele veio e me agradeceu e me deu o feliz dia dos pais. Eu falei, poxa, que bom, ele entendeu que é assim mesmo. É primeiro o Senhor, depois o que acontece aqui nessa terra, porque a gente é cidadão do céu. Amém? Então, nós vemos aqui o filho pródigo vai, pede a herança e o pai dele pega e dá. Sabe, irmãos, Deus não vai amarrar você na cadeira aqui para você ficar preso aqui dentro do culto. Se você falar, Deus, estou indo embora. Filho, tem certeza? Com certeza o pai dele falou, filho, não faz isso não, aqui em casa tem tudo para você. Você quer o quê? Você quer um PlayStation 5? O pai dá, não precisa ir lá no mundo. Não, pai, eu quero minha herança. Eu quero ter as minhas coisas. Talvez ele tenha falado isso, né? Eu quero administrar aquilo que é meu. Não é meu? Filho, tudo aqui é seu. Mas ele quis ir. E aí, ele vai, e o que a palavra de Deus fala? Que ele gasta, o pai dele reparte os haveres, e passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo, o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? É pegar o dinheirinho do pai dele e gastar com qualquer coisa que ele quisesse gastar. Eu não sei. Talvez se fosse eu gastar absolutamente, faria uma coisa. Não vou nem falar para vocês o que eu faria. Mas você talvez gastaria absolutamente com outra coisa. Talvez você compraria uma Porsche. Talvez as irmãs iam lá e gastariam tudo com maquiagem. Né? Então, gastar absolutamente é não dar valor para aquilo que você recebeu e gastar tudo. Gastar tudo. E aí, o pai dele ficou com outro filho. Ele era pai de 2 filhos, né? E ele fica com outro filho ali, enquanto esse filho foi gastar dissolutamente. A primeira coisa que acontece com ele ali, depois que ele gasta dissolutamente e se vê sem dinheiro, ele precisa procurar emprego. E aí veio uma crise e uma fome. Está falando aqui já? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Olha aí a disciplina. E ele começou a passar necessidade. Começou a disciplina na vida dele. Ele foi orientado a não fazer. O pai falou, não vai, porque vai dar ruim. E o pai nem sabia que ia ter a fome.
mas falou, ó, pode acontecer alguma coisa, pode vir uma crise aí sobre o país, pode acontecer uma guerra, aqui comigo você tem tudo, mas na rua sozinho é perigoso. E além dele nem se preocupar com isso, ele gastou tudo. Quando ele viu, começou a passar necessidades. É o primeiro estágio da disciplina. Começa a passar necessidades. O que ele poderia ser de pior naquele momento ali? Alguém que pudesse pagar as contas dele. Chegasse para ele e falasse, não, amigão, eu vou pagar suas contas, fique em paz. Aí o que acontece depois? Então ele foi e começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar os porcos. Quer dizer, ele perdeu tudo. Ele não tinha nenhum amigo. O que ele fez? Ele foi procurar emprego com um cuidador de porco. A palavra não fala que ele... Com certeza alguém não gasta todo o dinheiro sozinho. Com certeza, enquanto ele tinha dinheiro, ele estava cheio de amigo. Mas no momento que veio a fome e ninguém tinha mais dinheiro, talvez os amigos que tinham dinheiro se afastaram. É mais uma parte da disciplina. Ficou sozinho. E aí, procurou o emprego e arrumou o emprego com o dono de porco. Sabe, irmãos, não existe nada mais humilhante para um judeu do que cuidar de porco. Então ele começou a passar humilhação. E como se não bastasse essa humilhação, isso é a disciplina que está vindo sobre a vida dele. Como se não bastasse toda essa humilhação, no final da história, ele se depara com um jovem que tinha uma família rica e que recebeu uma herança que deixou ele rico para ficar sozinho, gasta tudo e ele está com fome e ele deseja comer. Além dele cuidar dos porcos, eu não sei se você aqui já entrou num chiqueiro de porco. O meu avô, quando eu era criança, ele tinha um chiqueiro. E aí todo ano, em janeiro, ele dava um porquinho para cada neto. E aí no final do ano ele matava o porquinho e dava um dinheirinho para nós. Só que a gente tinha que ir lá cuidar do nosso porquinho, né? Meu avô era sábio demais, ele estava ensinando a gente. Aqui eu não tive a oportunidade de ter uma granja gigante de porco, mas ele estava plantando isso na minha mente. Mas é muito nojento, fedido, trabalhoso. Rapaz, você lava, a gente chegava lá, lavava assim, ó, tudo, aí ia servir a comida deles. Era só pôr a comida pronta. Comida não, né? A lavagem que meu avô falava. Hoje em dia o porco come melhor, né? Mas naquela época o porco criado assim na chácara é lavagem mesmo, aquele cheiro. Meu avô ia no final de feira e pegava tudo que tinha lá no final da feira. Colocava num tonelzão igual aquele que a gente usou ontem aqui nos radicais, de 200 litros, e ficava fervendo aquilo lá, borbulhando assim, ó. E depois jogava um farelo junto. E era aquilo que o filho pródigo estava querendo comer. Um homem que tinha tudo, desejando comer as coisas podres que existem nesse mundo. Quantas vezes a gente vê as pessoas saindo e se lameando lá na lama do porco e comendo a comida que o porco come. Esse é o pior estágio que a pessoa que não entendeu a disciplina da graça pode chegar. Mas o filho pródigo, ali naquele momento onde ele viu que ninguém ia te dar nada e ele caiu em si. Oh, irmãos, essa é a graça. Por mais que você viva dissolutamente, que você gaste tudo, que você chegue ao ponto de estar sujo, de estar mal cheiroso, de que as pessoas todas se afastem de você e te deixem, o Senhor nunca te deixará. Ele jamais te abandonará. E quando você se lembrar, por mais que você já tenha passado todos os estágios da disciplina, o interessante e o melhor para cada um de nós é que quando começar algo a acontecer e você se perceber disciplinado, você responda. Não precisa, se o filho pródigo tivesse ouvido o conselho do pai ali quando ele pediu a herança, filho, você está querendo que eu morra, presta atenção. Quando você me pede a herança, você está desejando a minha morte. E ele tivesse se arrependido ali, nada disso precisava acontecer. A exposição que ele sofreu, porque ele não ouviu os conselhos, foi muito terrível.
foi muito terrível. Sabe, meus irmãos, nós todos os dias vamos passar por dificuldades e muitas vezes nós vamos ir pelo caminho errado, mas a disciplina do Senhor vem todos os dias também. E quando vier a disciplina do Senhor sobre nós, o que nós precisamos fazer? A palavra de Deus está nos dizendo hoje: se arrepende logo, corre para perto. Lembra que você tem um pai que quer te lavar, que quer te limpar, e ele só precisa limpar os seus pés. Não espere estar todo enlameado para lembrar que tem um pai, porque o sofrimento traz muitas marcas. Sabe, eu ouvindo o pastor Aloysio falar outro dia, ele contou sobre um irmão de Goiânia. O irmão cresceu na igreja, nasceu lá com eles e estava servindo o Senhor. Mas aí um dia o irmão vacilou na fé e se engraçou com a mulher lá e acabou se engraçando com a mulher, ia para a casa da mulher, e aí o irmão tinha um amante. Aí um dia, só que ele pegou e ia para a casa da amante. O que ele fez? Ele falava: eu não vou com o meu carro para não... Estava escondido, né? Ia na igreja todo domingo, tudo normal, vivendo a vida normal. Eu não vou com o meu carro não, eu vou de Uber. Porque eu indo de Uber, ninguém vai me ver. Ah, irmãos, ele entrou no Uber, sentou lá atrás, bem quietinho, escondido, falou: vou quieto aqui, estou de boa. Quando ele foi descer do Uber, o Uber falou: rapaz, eu não sei nem se você é crente, se você vai entender o que eu vou te falar, mas Deus está dizendo para você assim: o que você está fazendo aqui? Eu não te quero aqui, você tem uma família e eu dei a sua família para você cuidar dela. Larga essa vida, abandona o seu pecado, volta para casa, restaura as coisas, porque Deus tem coisas boas para você. Eita, que Deus amoroso. Ele passou uma vergonha? Passou. Mas esse é um nível de vergonha. Era só ele e o Uber que sabia da situação. Aí o que ele fez? Falou: Deus, o que eu fiz da minha vida? Ele se arrependeu. Ele fez diferente do filho pródigo. Ele se arrependeu, ele falou: não, vou chegar em casa, vou falar para minha esposa. Vou confessar o meu pecado para ela e a gente vai sarar junto. E se ela mandar eu embora, paciência. Mas eu não quero mais viver essa vida, porque Deus me ama demais. Ele entendeu, naquele momento, ele entendeu que o amor de Deus tinha alcançado ele. E aí, graças a Deus, por esse Uber usado e ousado. Porque a família desse irmão foi restaurada. O pastor Aloysio contou essa história, foi uma história boa. Ninguém aqui está livre de pecar, meu irmão. Pode ser até um pecado terrível. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele te perdoa e te restaura. Ainda que as implicações do pecado, elas podem vir com consequências terríveis. Você pode perder. E se a mulher dele não perdoasse? Ela estava no direito dela. Eu não vou te perdoar, para mim não dá, eu não tenho estômago para isso, beleza? Cada um segue a sua vida. Ele tinha perdido a família dele. Com certeza ele, durante as pregações na igreja, ou em algum compartilhamento, o Senhor já tinha falado com ele: filho, anda direitinho. Talvez ele já tinha ouvido essa palavra aqui, a disciplina na graça. Irmãos, talvez o primeiro a ser disciplinado aqui sou eu. Você acha que essa palavra não pegou para mim? Eu sou o que sou mais cobrado nesse momento aqui. Eu tô querendo passar um recado, dar algumas instruções. Então, quem é o mais cobrado aqui? Sou eu. Então, quando eu prego, quando eu falo para a igreja, o Senhor está olhando para a minha vida também. E o Senhor quer que eu ande direito. Não é que eu sou um santo agora, mas eu preciso me colocar diante do Senhor para ter uma vida. Aí eu volto lá no comecinho, que indique qual é a minha posição. Como eu vou pregar aqui e falar para você: irmãos, vamos junto, vamos crescer, vamos avançar, e o meu estado não tem nada a ver com a minha posição de filho. Então o Senhor, Ele está sempre corrigindo as rotas, corrigindo a nossa vida. Mas quanto mais você responde errado e vai andando segundo o caminho que não é da vontade do Senhor, as coisas ficam mais difíceis. E por isso que a graça tem sim disciplina. Agora, se alguém perguntar para você: tem disciplina na graça ou vocês vivem de boa? Você fala: tem exposição. E dói, é ruim. A gente perde as coisas, mas a gente só não perde uma coisa: o amor do Pai. Porque quando o filho pródigo cai em si, ele fala: o que acontece? Na próxima, aqui ó. Então caindo, volta uma, por favor, perdão, eu falei na próxima. Então caindo em si disse:
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Próximo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui ele cai em si e fala: meu, não é possível que eu estou sofrendo tudo isso aqui, eu não devia ter saído de lá, mas meu pai não vai me aceitar. Ele ainda não tinha a revelação da graça. A graça se revela para ele daqui a pouco. Ele pensava que o pai severo e mau iria pôr ele apenas como um trabalhador, e para ele já estava bom. Irmãos, você não tem um pai severo e mau. Você tem um Deus, um pai que te ama e que entrega tudo por você. Mas isso não vai fazer você pecar mais. Isso não vai fazer você viver dissolutamente. Porque você sabe que se você viver dissolutamente, Ele vai te disciplinar para que você retorne à sua posição original. Então o Senhor sempre vai querer que nós retornemos à posição original. Por isso Ele não aceita o pecado. Porque Ele precisa de filhos que reflitam a imagem da família. É só por causa disso. Porque você precisa refletir a imagem da família ao qual você faz parte. Por isso a disciplina do Senhor vem sobre a sua vida. E aí, para concluir a história do filho pródigo, vamos lá para o próximo. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Aleluia. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Próximo. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho começaram a regozijar-se. Glória a Deus, meus irmãos. Sabe, o Senhor está sempre de braços abertos. Não importa o que você fez, as consequências elas vão acontecer. Não é um plantio que você vai ter que ficar colhendo para o resto da sua vida. São consequências, são coisas que você faz e você precisa resolver. Mas nunca se esqueça, o amor do Pai nunca muda. Não é por uma condição. O amor de Deus não é condicional, ele é incondicional. Você nunca pode confundir a sua posição com o seu estado. Você é filho amado e isso basta para a sua vida. Sendo filho amado, você tem condição de viver a vida abundante que o Senhor sonhou para você. Então, no mínimo, quando você tem a mínima percepção de que você está sendo disciplinado, o que você precisa fazer depois de ouvir essa palavra? Corre logo e se retrata com seu pai. Fala: Pai, o que eu preciso fazer? Eu fiz errado. Não importa o tamanho, irmão, do que você fez. A pior coisa que pode acontecer com você é ficar longe do Senhor. Não importa o tamanho do seu erro. A coisa mais terrível e drástica que pode acontecer com você é ficar longe de Deus. Então, nós não estamos aqui como juízes. Eu pedi para os discipuladores sentarem aqui na frente agora, com essas cadeiras reservadas. Então, se tiver vago aqui, algum discipulador não estiver sentado aqui, você pode vir sentar, não tem problema. Mas por que eu pedi para eles ficarem aqui? Porque se qualquer um dos irmãos aí no prédio da igreja tiver algum problema, você pode correr aqui nesses irmãos. Então, fica fácil de... eu vou correr lá na primeira fileira e vou encontrar alguém para me ajudar. É assim, você precisa saber quem está com você. As pessoas que estão para te servir. As pessoas que você pode contar. Não ande sozinho. Andar sozinho é caminho de queda. Andar sozinho é caminho perigoso. Não tome atitudes importantes sem antes consultar alguém. Irmão, você sempre vai ter alguém que pode te dar um conselho. A liderança dessa igreja está habilitada pelo Senhor para cuidar de você. E nós temos a nossa liderança. Eu, acima de mim, tenho o pastor Isaías. Acima do pastor Isaías, tenho o pastor Wilson. E nós temos condição de chegar até lá no pastor Aloysio para resolver algum problema que você tiver. Então não sofra sozinho. Não fique tentando
tentando resolver os seus problemas, até que a exposição venha, até que você sofra. Não existe nada que não possa ser resolvido, porque o seu Pai que te ama quer resolver os seus problemas e te fazer ter uma vida abundante. Não tenha vergonha se você caiu e está sujo. Seja como uma criança diante do Senhor. Sabe, irmãos, você precisa ter confiança. Você não precisa abrir a sua vida para as pessoas. Eu não estou aqui dizendo que você vai abrir a sua vida para as pessoas e todo mundo vai ficar sabendo do seu problema. Quando o seu problema é só um pequeno problema, ele fica entre você e a pessoa que você confiar. Vocês oram e acabou. Eu vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, ninguém cai em adultério do nada. Primeiro vem um desejo. Primeiro vem uma dificuldade no relacionamento. E essas coisas todas podem ser tratadas antes que venha a queda. A exposição vem depois da queda. A coisa mais pesada vem depois da queda. Mas isso tudo pode ser evitado se você tiver revelação de quem é o seu Deus. Você não é super-homem. Você não é super-mulher. Você está aqui para ser cuidado. Eu também tenho vivido isso na minha vida. Jamais eu vou olhar para mim e achar que eu sou melhor que alguém e que eu não preciso. Eu converso só com o Senhor. A síndrome de Adão, né? Eu converso só com Jesus, eu vou falar com ele, ele vai resolver meu problema, e eu vou ficar aqui lutando com esse problema aqui, porque ninguém precisa saber da minha vida. Irmãos, o Senhor nos chamou para viver em comunidade, para que nós sejamos bênção na vida cada um do outro, para que nós, sabe, a palavra de Deus fala, confesse suas culpas para que sareis. Não é para você ficar falando para o irmão para ele falar da sua vida, é para você sarar. E eu quero dizer para você, aqui na igreja, precisa ser um lugar onde as pessoas têm confiança. Eu quero edificar algo segundo o coração do Senhor. Nós precisamos confiar que estamos juntos de irmãos. E esses irmãos, eles são aqueles que vão dar condição para que a minha vida melhore, que a minha vida mude. Irmãos, eu sozinho não teria condição de chegar aqui, mas nunca. Eu dependi de pessoas, eu dependi dessa igreja, eu dependi da vida do pastor Marcelo do investimento dele, da pastora Regina investindo na vida da minha esposa. Nós sempre tivemos investimento deles dois. Então, eu quero dizer para vocês, eu aprendi assim, e eu quero viver assim, eu quero continuar investindo na vida de pessoas, porque é a única coisa que tem valor no reino. Investir na bolsa de valores, investir no mercado de criptomoedas, investir no mercado imobiliário. Eu não vou levar nada disso. Talvez eu possa até ter uma vida boa aqui nessa terra. Mas o que eu estou investindo para a eternidade? Investir na eternidade é investir em vidas. É a única coisa que conta. É a única coisa que conta. Eu sou apaixonado por pessoas. E esses dias eu tenho descoberto que eu sou ainda mais. Eu sempre gostei de me relacionar com pessoas. Eu sempre tive muitos amigos. E quando eu olho para a igreja, eu falei para minha esposa essa semana, eu tenho orado pela igreja e eu tenho um sentimento até estranho. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu descobri que a igreja é sim mais importante que a minha família. Para mim, no momento que eu estou vivendo, é. Porque se a igreja estiver tudo bem, a minha família está bem também. Porque a minha família está na igreja. Nós, como família, somos a igreja. É meio louco falar isso, né? Mas irmãos, eu e minha esposa, nós temos vivido igreja todos os dias da minha vida, nesses dias, e tem sido maravilhoso. Sabe o que acontece? A gente nem briga, não tem tempo. A gente tem que resolver as coisas da igreja, a gente tem que se preocupar com um monte de coisa que tem que ser feita. E aí eu olho, o dia já passou. E aí a gente se abraça e fala, nossa, estou cansado. Ela fala, deixa eu deitar aqui no seu colo para descansar. E aí a gente dorme. Nós vamos crescer. E eu quero que o meu coração seja passado para vocês. Eu quero que cada um de vocês tenha uma revelação de que o Senhor te colocou num lugar mais especial que você podia estar.
Você tem o desejo de que a sua família esteja aqui com você. Se você não tem sua família ainda aqui servindo o Senhor junto com você, sonhe com isso, porque é promessa. É promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é promessa. Irmãos, como que você tem algo tão especial na sua vida e você vai ficar só para você? Sabe, eu quero dizer para você que há disciplina na graça. Mas o desejo do Senhor ao te disciplinar é trazer você para perto. Existem coisas que por nossas escolhas são quebradas e infelizmente não tem como voltar à posição inicial. Mas são coisas. São coisas. A posição de filho, ela está sempre lá reservada. E sabe, quando você é disciplinado, mas você entende que você tem um pai que te ama, você vai correr para perto e vai falar bem do seu pai. Quando você é disciplinado por um pai amoroso, você jamais vai ficar longe dele. Meu pai, eu falei que ele era bravo e brigava bastante, mas eu era o filho que mais ficava perto dele. Então, eu acho que eu até gostava de tomar bronca. Trazia significação para a minha vida. Oh, meu pai está me vendo. Então, irmãos, se o Senhor tem te disciplinado nesses dias com alguma dificuldade financeira, você fala, poxa Deus, mas o meu vizinho do lado ali, ele faz tudo errado, joga no tigrinho. E agora ele trocou de carro, pegou um importado. Que negócio é esse? Por que então que a disciplina não vem para o meu vizinho? Sabe por quê? Porque a disciplina é para os filhos. Fica olhando para o seu vizinho, não. Ele não vai morar na Rua de Ouro. Não vai morar na cidade que tem Rua de Ouro se ele não se converter. E o Porsche, a Ferrari, a casa no condomínio, vai ficar tudo aqui. Então quando você olhar para ele, ele não é disciplinado, mas você é, sinta-se privilegiado. Eu sou disciplinado, porque eu sou filho. E todos os filhos são disciplinados. Vocês viram um pastor aí, agora eu estou sendo zoado na empresa de um jeito, por causa desse negócio. Um pastor investigador. Oh, meu Deus. Foi exposto, coisa feia, coitado. Mas eu preparando essa palavra aqui, eu falei, eita, esse cara é filho. Vocês viram? Apareceu na internet, o homem de roupa íntima de mulher, na rua. Pastor. Aí eu fiquei olhando e falei, miserável, como que faz isso com a classe? E aí os meninos lá na empresa, eles aproveitam. Falei, Tiagão, agora vai ser... Foi promovido agora e agora vai ser investigador. Eu falei, rapaz, fala um negócio comigo. Me respeita, mas eles fazem isso porque eles gostam de mim, a gente tem essa liberdade. Mas é duro, né? Imagina só a vergonha que esse homem está passando, irmãos. Ele se corrompeu, olha só onde ele foi parar. Está comendo uma farroba de porco, está comendo lavagem. Aonde que ele se perdeu? Talvez nem ele saiba. Mas teve um start lá. Ele deve ter ouvido a repreensão do pai, mas ele deixou ir até nesse ponto. Mas há salvação até para ele, porque ele é filho. Seria cômico se não fosse trágico, né, a história desse homem. Mas tem salvação para ele, porque ele é filho. Se ele não fosse exposto, ele não seria filho. Os filhos são expostos. Então eu quero dizer para você, não precisa chegar no nível de exposição. Não precisa chegar nesse nível. Nós vamos louvar ao Senhor com essa canção que nós cantamos hoje no louvor. Aquela mulher foi exposta. Ela chegou diante de Deus, diante de Jesus, condenada. Acabou para ela. Pela lei, ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus olhou para ela. Talvez ele estava escrevendo. A Bíblia não fala o que ele estava escrevendo. Mas talvez o que ele estivesse escrevendo no chão com o seu dedo ali é ela. Eu disciplino a quem eu amo.
Talvez ele estivesse escrevendo: não fica com vergonha da exposição não, porque eu te chamei de filha. Talvez o Senhor está escrevendo um trecho da sua história hoje aqui, chamando você para a realidade do que é ser filho, querendo corrigir a rota e trazer para você para a posição de filho. Se você tem vivido dias onde o seu estado não está condizente com a sua posição, hoje é o dia que o Senhor te chama para viver como filho. Eu quero te chamar agora, filho, levanta aí no seu lugar agora. Apaga as luzes aqui na frente. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente que precisa de uma correção, porque eu tenho certeza que cada um de nós, no seu nível, precisa falar para o Senhor: me corrija a minha rota aí hoje. E nós vamos louvar o Senhor com esse cântico aqui. Você vai entregar sua vida para o Senhor e vai falar para Ele: Deus, eu sei que existe disciplina na graça, e eu entendo que essas coisas que têm acontecido na minha vida são para me trazer para a posição original. Eu sou o filho, e nós vamos sair daqui hoje com a nossa vida segundo a vontade do Pai. E se você tiver algo para fazer, não espere ser exposto, não espere cair, não espere ruir, corre para perto! Corre para perto!